referência. Então, vamos lá. Vimos na aula passada, né, a questão da classe scanner, né, como o nosso programa ele lê os dados, né, vimos a inserção de dados pelo teclado, né, e agora vamos continuar com as nossas estruturas de controle. Vamos sair da questão do if-else, que vimos que tínhamos um leque maior, né, aí no nosso código, mais opções, e hoje vamos dar entrada aí no nosso switch, né. Esse nosso switch aí, ele vai nos ajudar com relação a essas saídas, esses braços, né, de uma forma mais elegante, mais prática, né. E o que é importante para a gente fixar aqui nessa questão do switch, né, que ele é uma forma prática e organizada, ó, aqui, para a gente poder lidar com essas seleções, né, de várias opções, ó, prática organizada para lidar com as seleções de múltiplas opções, baseada em um único valor. Quando a gente fala assim em um único valor, o que acontece? Eu tenho um call center. Aí, quando a gente liga para reclamar de alguma coisa, aquelas ligações que a gente adora, né? Aquela musiquinha, nós temos, ó, um, para falar com o setor de vendas. Dois, para falar com o setor financeiro. Ou três, vamos supor, trocas, né? Enfim, temos aí uma URA, aonde, se a gente apertar o 2, a gente vai para o financeiro. Nesse caso aqui, desse exemplo, se a gente aperta o 4, tem opção 4 aí? Não tem. Então, se não tem opção 4, nós temos um erro aí, né? Não vai para lugar nenhum, será? Vamos ver isso aí mais para frente. Mas essa questão de um único valor é porque não tem como você escolher. Se você quer ir para o setor de vendas, aperte o 1, o 2, o 4 e o 9. Isso não existe, tá? Não existe intervalo. Existe uma única opção, tá? Que também, vamos ver mais à frente, que a partir do Java 7, o Switch passou a aceitar string também, tá? Então, podemos partir para a segunda parte aí. Eu já vou deixar até minhas anotações, não vou fazer de novo, não, para vocês poderem ver. Então, eu coloquei essa imagem aí para poder ilustrar para vocês, né, a questão do if-else e do switch case. O que acontece? O if-else resolve? Resolve, beleza. Só que ele acaba criando um engarrafamento ali, enquanto o switch case, ele é tão assertivo, ele lida com uma situação de forma única, que ele rapidamente termina a tarefa e já passa para outra tarefa, e assim torna o processo muito mais dinâmico, tá? É isso que essa imagem aí significa para a gente. Então, ó, vemos aí, ó, a estrutura switch, ela é projetada para controlar o fluxo de programa, né, com base em um valor de uma única variável, como eu falei no slide anterior, né, ou expressões, né. Então, ela compara esse valor com uma série de opções, que no caso do nosso código nós chamamos de case, tá? Case 1, case 2, enfim, e executa o bloco de código correspondente à primeira case, né, que der o match ali, tá? A gente vai conseguir ver isso quando formos para o exemplo. Ele fica bem, bem claro para a gente, tá? E é como um setor de canais de TV. Você escolhe, né, um número, o valor, e o televisor, no nosso caso aí, né, o switch, né, ele sintoniza o canal correto, que é o case, que é o canal que a gente quer, tá? Então, o que eu coloquei de importante aí, para a gente poder ver aqui, ó, é uma... O Michael que gosta, né? O reflitão, né? Ele, reflitam sobre o tempo gasto, né? E sobre o tempo ocioso, né? Enfim, se a gente tem essa questão das escolhas únicas, a gente não precisa ficar com if else, sendo que a gente, usando o switch case, a gente consegue ser muito mais assertivo, tá? E, importante, ó, o switch, ele é um seletor direto, tá? Ele não serve, né, para maior que ou entre x e y, né? Ele serve para exatamente igual x. O A é igual a x. É uma coisa direta, é assertiva, não tem aquela questão do ou entre um número e outro. A gente não trabalha com intervalos com switch. Aí a gente já continua com if else, tá ok? Então, ó, já vamos para
Próximo slide, para a gente ver essa sintaxe aí, né? Como é que funciona. Então, ó, vamos lá, a gente tem o switch, né, com a nossa expressão. Essa expressão aí, né, é o valor que será testado. Então, por exemplo, vou criar a minha variável lá, né, e aí a gente vai inserir o valor único lá, ou a expressão única, né, é o valor que a gente vai comparar com tudo. E temos o nosso primeiro caso, né, o nosso primeiro case. Botamos aí, ó, valor 1, tá? Então, ó, uma expressão que o valor pode ter. Ou seja, se temos umas escolhas, né? Nesse caso aí, temos ó, o case 1, 2, 3, 4. Temos embaixo de cada um deles o nosso break. O que é esse nosso break? Ele é simplesmente, nós estamos executando aquele bloco. Por exemplo, eu vou lá e vou digitar o case 1. Então, depois que o switch executar essa parte do código, ele não precisa executar o 2, ele não vai precisar executar o 3 e nem o 4. Então, esse break aí, ele é obrigatório quando a gente fecha cada caso, tá? Para não correr o risco da execução continuar, tá ok? Senão não teria o sentido da gente estar utilizando o switch case nessa nossa situação, tá ok? Agora, com relação aqui embaixo, o default. O default ele é opcional, tá? Ele é como se fosse o else, quando a gente fecha o nosso if else, que no final das contas, se não deu nenhuma das opções, né, foram inseridas, a gente precisa informar o que o programa quer fazer, né? Mas isso é uma questão de escolha, né? No caso, insira um número de 1 a 7, aí o abençoado vai lá e coloca 8. Beleza. Pô, o default ele vai servir para estar, olha, este número não é válido, né? A gente bota lá no sysout_print do default, este número não é válido. Por favor, insira um número aí, volta, de 1 a 7. Então, enquanto o abençoado ficar digitando 8, 9, 10, enfim, não vai executar nenhum dos casos, né? Mas aí, se ele for espertinho e ler lá embaixo, ele vai saber o que está acontecendo que não deveria uma saída, tá? Então, o default ele serve para isso. E por boas práticas também devemos terminar, né, o default com o break, tá? Então temos aí, ó, a saída do bloco, né, caso seja escolha, uma outra escolha, né? E nós temos ó, agrupando opções com o mesmo código, tá? Aqui no caso, ó, você pode agrupar cases se o código for o mesmo, né? O código a ser executado, se a expressão for igual também, tá? Valor 3 ou valor 4, tá? E aqui a questão do break, né? Importante, né? A saída do switch, a saída daquele caso ali. Sempre temos que botar o break no final, tá? E aí, depois que a gente termina o bloco, após o bloco do switch, a gente continua o nosso código, tá? Então, aqui, ó, observação, né? Cada case é uma gaveta, né? O switch, ele abre a gaveta certa e o break fecha e sai, e mete o pé, tá? Então, não continua ali. Vamos ver no próximo slide. Agora que eu fiz uma explicação um pouco mais detalhada, né? Das expressões que usamos lá, né? Então, ó, switch expressão, tá? A palavra switch, né, seguida da variável ou expressão cujo valor será avaliado. Por exemplo, eu vou começar a minha sessão do switch, e aí eu vou usar a minha variável, dias da semana. Beleza. Depois que eu criei essa minha variável dias da semana, eu vou começar a destrinchar o meu switch, né? Então, eu vou lá, eu posso colocar, né, nessa minha variável que eu vou criar, um int, um byte, um short, um char, string ou um enum, né? Depois eu explico para vocês o que é um enum, que não vimos isso ainda, tá? Na questão dos cases, né? Temos o case, valor X. Enfim, valor X é o valor que a gente vai dar ali para aquele case. Se for uma string, por exemplo, de um classificador de notas de colégio. Então, eu teria um case A, case B, case C, que seria a nota, né, do cidadão que ele tirou na prova, tá? Então, ó, cada case representa um possível valor que a expressão pode ter, né? Então, se o valor da expressão for igual ao X, o código, né, abaixo desse caso é executado, tá? Break, muito importante, né? A instrução break, ela é fundamental
Ela faz com que o programa saia imediatamente do bloco switch após executar o case correspondente, né? Então, ó, se você esquecer o break, o código ele continuará executando os cases seguintes. Então, é a mesma coisa. Vamos voltar aí, por exemplo, da URA. Você ligou para sua operadora de telefone e quer cancelar esta meleca. Aí, a primeira opção, logo de cancelar, é o número 1. Então, vamos botar o nosso case 1. Você já identificou o que você não quer mais nada, você só quer cancelar, porque você está pé da vida. Você foi, digitou o número 1 lá no teclado do seu telefone. Qual é a sua expectativa? É cair direto para o setor de desligamento, de encerrar. Só que se o abençoado do programador não fechou o case com break, você vai continuar escutando as outras opções, você vai continuar, porque o programa ele vai continuar executando todos os outros cases, tá ok? Deu para assimilar a importância do break? Então, beleza. Vamos ver aqui, ó. Eu botei, ó. Depois de escolher uma opção, ter que. Como? Come não, né? Como? Deixa eu consertar aqui. Né? Ó, como? Depois de escolher uma opção, ter que ouvir todas as demais, né? Para depois ser direcionado para o local onde você quer. Né? Então, ó, a perda de tempo aí. E a questão do default, né, que ele é um bloco opcional e ele funciona como um else, né, para o switch, né? O código dentro do default, ele será executado se o valor da expressão não corresponder a nenhum dos cases, né, definidos. Então, geralmente, isso é usado para lidar com valores inesperados, né, ou inválidos. Desculpa. Os chamados sem noção, tá? Então, aqui, ó, um destaque que eu não tinha colocado, que eu acho importante falar, né? Como eu disse para vocês, que com o switch a gente só lida com a questão direta, né? Com o dado direto, então não podemos usar no switch um double e um boolean, tá? Não tem, não rola a gente usar isso, tá? Porque tem que ser assertivo, não tem como dizer sim ou não aqui. No caso ou você vai para a opção A, ou você vai para a opção B, beleza? Então, ó, montei aqui uma estrutura, né, de controle aqui para a gente poder analisar, né? Então, temos aqui o nosso início, né? Temos o switch, essa opção aí, né? O que nós queremos, né, fazer? Então, no caso, eu vou trabalhar com dias da semana. Aí, entra aqui. Deixa eu mudar aqui. Entra aqui. Daqui eu tenho a minha opção, o case 1, case 2, case 3. Eu venho para o meu default aqui, caso nenhuma dessas opções sejam válidas, tá? E aí a gente parte para o fim. Lembrando que cada case tem o seu break, tá? Cada case vem com o seu break para a gente conseguir chegar aqui no final, tá? Então, essa seria uma estrutura simples aí do switch, tá? E vamos então aqui, ó, para os detalhes, ó. O break, ele isola a execução, né, de cada case, garantindo que apenas o bloco de código correspondente ao valor avaliado seja executado. Aí, ó, pulamos aqui embaixo para o default. Ó. O default, ele não é obrigatório, tá? Mas é recomendado para tratar valores inesperados, como já havíamos falado, tá? E a gente pode colocar, uma coisa que eu não tinha falado, eu posso colocar esse default aqui em qualquer lugar aqui dessa minha estrutura do meu switch. Não tem problema, que ele vai funcionar realmente só para os dados inesperados, tá? Mas, por convenção, né, sempre a gente vai ver esse default aí no final, porque se o nosso objetivo é usá-lo, né, como uma solução para uma escolha indevida, ou inapropriada, ou que não exista, então o bacana é ele estar embaixo aí de todas as opções. Botei aí um exemplozinho, né, de escolhas, né, o que apareceria para nós, né, ó, escolha as opções. Então, nós temos aí, ó, salada, peixe, carne, ovo, aí o cidadão vai lá e aperta o 5, 5 não existe. O que vai aparecer para ele? Opção inválida, camarada. Se fosse meu cardápio, eu ia botar, vai ficar com fome, né, porque, pô, não sabe escolher, tá? Aí, ó, agora já dá para a gente brincar mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui que fica bacana para vocês conseguirem identificar essa questão da diferença do if else e if else para o switch, né? Porque até então vocês devem ficar assim, poxa, caraca, tudo é para várias escolhas.
Para que eu tenho que aprender? Para que um serve? Para que o outro serve? Gente, é para otimizar o código do programa de vocês, para que ele rode da melhor forma possível. Desculpa, não entendeu nada? Só um momentinho. Boa tarde, hein? Hum, Vamos voltar aqui, né? Para que o código de vocês desempenhe melhor, tá? Então, ó, ambas as estruturas, né, elas servem para tomar decisões, mas, né, são mais adequadas para situações diferentes. Então, cada situação vai pedir uma estrutura de controle. Então, quando, né, que vamos usar o if else, né? Ó, quando a gente precisar testar condições complexas, né? Exemplo, idade maior que 18, aquele nosso condicional lá que nós já estudamos, né? Ó, o e aí comercial duplo, né? Tem ingresso, deu true. Então, ó, o cara ele tem que ter 18 e tem que ter o ingresso, né? A gente não pode usar o switch nesse caso aí, por quê? Ou tem que ser um e o outro. Os dois casos têm que ser true. Então não rola, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, muitos ex e ous, né? Aí eu botei os operadores aqui, né, de cada um, né? De e, que temos o nosso operador aqui, e de ou, que temos o nosso operador aqui, só para a gente remeter às aulas anteriores, né? Então, outra opção, né? Você precisa testar intervalos de valores, né? Então, por exemplo, eu vou dar um conceito A ou um conceito B, se o cara tirar entre uma nota e outra, né? Então, essa questão aí de intervalo também não utilizamos o switch, tá? Quando temos poucas condições, também não vale a pena, né? A gente abrir um switch case. Preferível a gente trabalhar com o if else, if else, tá? Quando as condições não são baseadas no valor exato de uma única variável. Então, quando é não exato, tá? Não utilizamos o switch case. E quando vamos utilizar o switch case, né? Então, ó, você precisa comparar uma única variável ou expressão com múltiplos valores exatos, tá? Então, no switch case, qual é a pergunta? É o 1? É o 2? É o 3? Tá? Eu não posso perguntar, você vai digitar o 1 ou o 2? Entendeu? Tem que ser exato. Então, ó, não pode escolher a opção 2 e 4 e ir para o mesmo caminho. Tá? Se você escolher a opção 2, você vai para um caminho. Se você escolher a opção 4, você vai para outro caminho. Tá? É este o objetivo. Tá? Então, quando os valores são discretos, né? Inteiros, caracteres, strings e enums. Tá? Aumenta a legibilidade do código, né? Em casos com muitas opções de if-else. Vocês vão ver que o código ele fica muito mais bonito e mais legível também, né? Então, vamos para a nossa observação aí, né? Ó, não usar o switch para intervalos ou condições complexas. Ou seja, isso tem que ficar na cabeça de vocês. Então, acabou aquela confusão. Caramba, o que eu uso agora? Será que eu uso o if else? Será que eu uso o switch? O que eu vou fazer? Pronto, acabou. Se for um troço muito complexo de ou aquilo outro, se tiver uma condicional aí, acabou, não usa. Você só vai usar, aí pensa sempre na questão do telemarketing lá enjoado que bota na URA. Tem pobre ligando para mim. Ah, digite um se você quer falar com o cobrador. Digite dois se você quer cancelar, que é a opção que realmente nunca funciona, né? Que eu acho que eles colocam ali um bug, é a opção de quando a gente quer cancelar a meleca, quando a gente está muito fulo. Enfim, é nessa hora que a gente vai usar o switch, tá ok? Então agora acredito que, ó, a coisa mais linda. Vamos, vamos praticar isso daí. Vamos abrir a nossa ideia, tá? Por quê? Agora a gente vai ver uma outra estruturinha aí também do Java, né, para a gente poder trabalhar com Switch aí, tá? Eu botei aqui, ó, vamos para a IDE nesta aula, né? Trabalharemos com alguns arquivos .java separados, tá? Para ver diferentes usos do Switch, tá? E verificar se cada se vocês fizeram a página, eu botei isso aqui, mas acabou que eu nem expliquei, né, para vocês. Na aula passada eu mostrei as minhas pastazinhas lá, falei que eu tenho a minha pasta do curso de vocês, eu tenho todas as aulas separadas. Então, por exemplo, vocês podem fazer isso também no computador de vocês, tá? Pro nosso curso, porque toda a parte de código das aulas vocês podem guardar.
para poder modificar, para poder testar, para poder estudar, e até para algum projeto futuro. Isso é muito importante também, gente. Por isso que, às vezes, até o Git é bacana, né? Que é o nosso repositório ali. Por exemplo, vamos supor que vocês vão participar de algum projeto, e aí o cara quer montar uma estrutura, vamos supor, de dias da semana. O cara quer fazer uma agenda na sua empresa. Aí você, caraca, eu tenho já um esboço desse código aí do meu curso do básico do Java. E, caramba, onde é que esse código tá? Aí é bacana que já tem tudo separadinho. Posso? Fala aí. Claro. Pô, já que tu falou sobre Git, então deixa eu falar um pouquinho, que é legal também, né, que às vezes a gente acaba não percebendo, né, não só por questão de, tipo, tu ter na palma da mão, hoje em dia tu baixa o GitHub no teu celular, tu consegue ter acesso ali no código, se tu quiser, né, e, tipo assim, o bom é que tu tem controle de versão, né, e entre outras coisas, e é legal por quê? Porque daqui a pouco vocês estão aí, né, buscando vaga, entrando no mercado, e querendo ou não, uma das coisas que o recrutador vê é o GitHub. E aí, se, pô, daí, tipo assim, mas eu tô recém começando, que nem já vi muitas pessoas comentando, né? Não só aqui, mas, tá, beleza, tu tá começando hoje. Mas quando o cara entrar lá no teu GitHub, ele vai ver assim, não, o cara tem a estrutura aqui e tal, de um curso que tá fazendo, ou, tipo assim, daqui a pouco vocês têm a base do curso que vocês estão fazendo, montaram e deixaram lá. Vai passar uns 3 meses, você entra de novo, faz uma atualização, ou faz uma segunda versão, né? Enfim, com algo novo que aprendeu, e vai melhorando. E isso a galera acaba vendo também, né? Em processo seletivo, coisa do tipo. Então, ajuda Sim, e bastante. é currículo, né, Michael? Porque Claro. ele, se você coloca os índices ali, por exemplo, eu já estou nervosa, porque como eu estou aqui nessa empreitada com vocês de Java, e eu criei o meu Git agora, eu botei lá que eu tenho um monte de linguagem, só que só aparece lá Java 100%. Eu tô doida já para criar outra coisa, para poder melhorar aquilo ali, porque se alguém entra para ver, fala, porra, a mulher fala que tem um monte de linguagem, mas só tem Java ali nessa meleca. Então, é bacana qualquer projeto que vocês fizerem em outras linguagens, enfim. E isso vai mostrar também a evolução de vocês, né, em aprender outras coisas também. Mas eu vou aproveitar, então, que vou botar aí na prática, vou dar um tempinho para vocês se organizarem, abrir a ideia aí, e vou dar um intervalinho bem curto, até para eu tossir lá tudo que eu tenho que tossir, e voltar aqui 100% para vocês, tá? Mas vai ser Toma bem. bastante água. Ó, exato, eu estou aqui já na água, mas eu acho que eu vou tomar um chazinho preto. Chimarrão. Aí, é um chimarrão, ai meu Deus do Vai céu. chimarrão, Olha o pô. chimarrão do Michael aí, ó. Então, a gente vai fazer esse primeiro exemplo aí, né? Eu coloquei um seletor de dia, né? Foi um seletor de dia. Então, para a gente ver direitinho como é que vai ficar esse nosso código aí, ó, eu já estou aí, meu public class, né? Exemplo um, seletor dia, que foi a classe que eu criei dentro da minha aula 9. Ela está em vermelhinho aqui, gente, porque está com erro, porque como eu não terminei, eu tô aqui com tudo fechadinho, tá vendo? Mas tá fechando o quê? Eu não fiz nada, mas depois ela acerta, tá? Mas aqui, ó, dentro da minha aula 9, suíte, eu coloquei as minhas classes aqui, né, que, com o exemplo um, ó, o exemplo 2 e o exemplo 3 e o README aqui da aula, tá? Que dá uma visão geral. Então, por isso eu reforço aí a questão do Git, para vocês irem lá e pegarem, né? Já que eu estou expondo isso aí para vocês. Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo, que a gente vai fazer agora essa questão aí dos dias da semana, tá? Então, vim aqui com o meu public static void main, né? String args, e agora eu vou ter que inserir aqui dentro, deixa eu ver, vamos botar aqui. Deixa eu já começar isso aqui com uma informativa aqui para vocês, né? Que, ó, altere é, este número, que será de 1 a 7, né? Para testar diferentes dias, beleza? Então, vamos começar. Então, se eu falei que nós vamos começar com os dias da semana, só que vai ser de 1 a 7. Então, estamos falando aí de um int, beleza? Então, temos aí, ó, um int. Depois que eu coloquei esse meu int aí, que eu estou dizendo que eu vou inserir números inteiros, eu vou criar a minha... Aqui, ó. Dia da semana. Prontinho. Criei dias da semana. Igual, vou fazer aqui esse primeiro exemplo aqui com um 3, tá? Então, ó, prontinho. Já estou dizendo aí para o meu programa, ele vai iniciar aqui. Vocês estão vendo que na minha ideia, aqui já aparece até o run.
aqui, porque é a partir daqui que o programa começa a ser executado, tá? Então, dias da semana, 3, beleza. Depois a gente pode trocar isso daí. Então, o que que eu quero que seja impresso agora, né? Vou botar um system, vou fazer na mão, mas vou usar o autocomplete aqui, tá, galera? Ó, system, ponto, out, ponto, print, ln. O que que eu vou botar aí, ó? Qual é o dia da semana? Qual é o dia da semana? Beleza. Vou sair daí, vou querer imprimir outra coisa também. Então, vamos lá, o nosso system, ponto, out, ponto, println. Agora eu vou botar, ó, número digitado, dois pontos. Vou sair aqui Ô, do que está Jéssica, sendo desculpa te impresso. atrapalhar. Posso tirar uma Pode falar? dúvida? Esse X Pode. ponto, assim como eu estava reparando no scanner, quando eu estava fazendo com a minha IDE, ela aparece automaticamente, esse X e dois pontinhos, Sim, sim, isso é aí automática do programa. Isso. Você pode Que eu ficar fiquei confusa despreocupada com também, quando isso. eu estava mexendo com a parte do scanner também, tava assim, sabe? Mas é automático, então, né? É automático, mas até agora aqui a gente ainda Confunde um pouco, não porque às vezes tem pessoa que abriu. coloca o X e o ponto. Eu já fiz isso de outra forma, sabe? Sim, não, mas você pode ficar despreocupada, tá? Ah, Mas a gente beleza. ainda não abriu o scanner ainda não, o scanner. A gente ainda não abriu o switch ainda não, tá? Mas já vamos abrir. Mas isso daí é automático, já entra. Você não precisa ficar preocupada, Tá, tá? beleza. Obrigada. Show. Nada mesmo. Então vamos lá, ó. Mas aí vou colocar a variável que a gente criou, né? Que foi dia da semana. Beleza. Então, eu imprimi isso daí. Vou imprimir isso aí. Agora que vamos para a nossa estrutura, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. A estrutura, switch, avalia o valor de dia da semana. Beleza. Então, agora que vamos começar a brincadeira. Tá? Volta aqui. Olha que bacana. Se a gente vem aqui, ó, eu vou começar o meu switch. Tá vendo aí que já me abriu, ó, o case, o break, o default, o break? Vou começar aqui. Aqui nesse meu, aqui tá o keyvar, né? A gente vai colocar aqui dentro a nossa variável, tá? Que nós criamos. Então, ó, eu vou vir aqui e vou colocar dia da semana. Foi. Abrir o meu switch. Abrir o meu switch, eu vou colocar aqui no meu valor aqui, eu vou colocar o número 1, porque vamos valorar, né, de 1 a 7, que são as opções, são os cases, né? O case 1, vamos começar agora. Então, do que se trata esse case 1? Esse case 1, ele ó, se dia da semana for 1. Então, se o dia da semana for 1, o que vai acontecer aí, ó? Vai acontecer um system, vai acontecer um system, outprint, ln, ó, hoje é o número 1, hoje é domingo, né? Ó, hoje é domingo, beleza. Então, eu tenho hoje é domingo, fechei aqui, pronto. Então, se o cara for aqui em cima e digitar aqui, digitar 1, o que vai aparecer lá na saída? Dia da semana. Hoje é domingo, tá? Fechei aqui com o meu break. Agora eu vou sair aqui desse break e vou criar o meu caso, meu case, né? 2. Então vamos lá, ó. Case 2. No meu case 2, ele é, ó, se dia da semana for 2. Então, se a pessoa for lá em cima e digitar o 2, o que vai acontecer? Vai acontecer, ó,
um system, outprint, ln, vai acontecer o quê? Opa. Hoje é segunda-feira. Beleza. Então, ó, saí aqui, hoje é segunda-feira. O que mais eu tenho que fazer aí? Eu tenho que ter um break seguido, fechar ele direitinho aqui. Beleza, tem um break. Agora fica fácil, né? Quero que vocês me respondam aí. É somente repetir isso para todos os casos, né? Então, vamos lá. Ó. Case 3. Beleza, case 3. Ó, se dia da semana for 3. Então, se o dia da semana for 3, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir um system, out, print, ln. Ué, não abriu automático, não? Vou imprimir hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Então, ponto e vírgula aqui. Imprimir hoje é terça-feira. O que eu vou fazer? O break. A gente não pode, a gente sempre, nesse começo aí, fazer as paradas na mão mesmo para poder entrar na cabeça, né? Vamos para o nosso case 3. 3? Não, 4. Pronto. Ó, se dia da semana for 4. Então, se dia da semana for 4, o que eu vou imprimir aí? Então, vamos ter o nosso system, out, print ln. Vamos ter, ó, hoje é quarta-feira. Beleza. Fechar isso aí direitinho. Vou agora para o meu break. Prontinho. E assim, ó, sucessivamente. Vamos lá. Estão fazendo junto Como que comigo? olhando assim, dá pra ver que não é um bife de 7 cabeças. Eu tava olhando o PDF, eu falei, gente, que isso, eu tô perdida. Agora você explicando, né, tá mais. Ai, fico toda boba, fico toda Aí eu fui ver um vídeo boba. no YouTube e aí o cara bagunçou mais a minha cabeça ainda. Falei, ai, tô fora. Aí eu tô vendo o seu aqui, perfeito. Agora o outro que eu vi, horrível. Ó, gente, mas é assim mesmo. Mas parece um Às bicho de vezes a sete gente se cabeças, assim, na hora que a gente identifica. olha ali e fala, ai, gente, que isso? Eu fiquei pensando, gente, que isso? Case, switch, que isso? Pra que eu vou. Agora vai ficando certo na cabeça, né? Que acontece? Ou, para falar assim, a grosso modo, para facilitar, o que nós pensamos? Nós temos aqui uma estrutura, né, de dias da semana, que foi o que criamos, de 1 a 7. É, e essa questão de 1 a 7 é para facilitar a vida da pessoa, entendeu? Então, ó, eu já coloquei aqui, eu criei a minha variável, botei aqui dia da semana, e já disse para o programa que coloquei o valor dentro dessa variável, né, a questão aí do igual simples, né? Eu estou atribuindo o valor 3 a essa minha variável dia da semana, tá? Coloquei o que eu quero que imprima, né, lá, e a estrutura do switch, ela é muito simples, porque ela é só isso. A gente cria a nossa quantidade de casos, né, e a gente pode ou não colocar ao final um default, que é a questão do que a gente vai ver aqui rapidinho, que é a questão de se nenhuma das opções forem válidas, né? Então, deixa eu só terminar aqui rapidinho, aí depois a gente volta aqui. E, gente, praticamente acabou a aula. É isso, não tem muito mistério, entendeu? É a questão de entender em qual momento que será usado, né, o switch, vamos lá, hoje, e em qual momento que não pode ser usado. Quinta-feira, 5, né? Ó, quinta-feira, fechei, ponto final. O que eu não posso esquecer do meu break, por quê? Aí se o cara botar lá 5, acabou, é só o 5 que acabou. Ó, vai rodar só esse bloco aqui do 5, né? Ó, estamos quase acabando aqui, ó. Case 6. Esse meu case 6 é se dia da
semana for 6. Beleza? O que eu vou imprimir se o dia da semana for 6? Ó, eu vou imprimir um system, ponto, out, print ln. O que eu vou botar aí? Vou colocar hoje é sexta-feira. Ô, glória. Vamos fechar isso aí. Olha como acaba virando uma coisa que automaticamente a gente vai fazer. A gente sabe que a gente tem que abrir a gaveta e tem que fechar, né? E os detalhezinhos são importantes. Por exemplo, ó, tá vendo que tá vermelho aqui? O que tá faltando aí, gente? Ó, a pessoa sem paciência. Pra lavar cada um, não sei, que daí tem que ver se vai ter varal também suficiente para tudo, né? Sim, sim. Ó, fechamos aqui, já posso partir para o meu último caso. Ó, vamos fazer o nosso case aí, o nosso último case. Vou fazer o case 7, né? 2 pontos. Ó. Opa! Se dia da semana for 7. O que vai imprimir aí? Vamos lá. Vamos ter o nosso system, ponto, out, ponto, print, ln, ó, hoje é sábado. Beleza. Aí vamos para o caso, né, do cidadão desavisado, e vai lá e bota 8. Misericórdia do Senhor. Então, eu já tenho até aqui na minha estrutura pronta, né, porque eu usei lá o autocomplete no início, né? Então, aqui nesse caso, ó, se dia da se... Opa! Se dia da semana não corresponde, não corresponder, né, a nenhum dos cases acima, então, se dia da semana não corresponder a nenhum dos cases acima, o que eu quero que esse programa imprima, né? Então, vamos lá, ó. Então, depois do default, esse default aí é como se fosse um outro case, tá? Só que ele funciona aqui como o nosso else lá, que fecha nosso if else lá, ele nos dá a opção de imprimir uma justificativa, né, do programa. Então, vamos lá. Eu vou imprimir aí, eu vou fazer um system, ponto, outprint, ln. O que eu vou colocar aí, ó? Número de dia inválido, tá? Ó, ponto. Por favor, digite um número de 1 a 7, né? Pro matuto lá que não entendeu ainda o que é para acontecer, né? E aí, teoricamente, né, já veio até aí com o programa depois do meu, vou dar um espaço que eu dei em todos, então vou dar nesse também. Depois aí do meu default, eu também coloco um break, né? A gente até botar aqui para vocês, né? Ó, é boa prática ter um break no default também. Beleza? Então, ó, fechamos o caixão aí. Deixa eu ver aí por que tá dando erro aí. Vamos ver, porque ele continua vermelho. Michael, me ajuda aí. Ah, tá faltando fechar. Fechar a classe. Não, não, ó, tá fechadinho já. Por isso que as cores também facilitam bastante, né? Porque a gente vê o que fecha cada coisa. Então, agora aqui, ó, deixa eu botar já no exemplo 2 aqui para vocês. Tá todo mundo vendo aí? Tá? Quero ver a voz de vocês aí. Tá Então, sim, aqui, ó. Jéssica, dá pra ver. Ah, bacana. Nesse exemplo 2 aí, eu já vou deixar ele aqui completinho para vocês. Mas tá bem. Esse a gente já não faz mais na mão. Mas vocês podem ir fazendo aí, tá, gente? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o meu public static void, né? Coloquei aí agora, ó. Altere este conceito, né? Nós estamos trabalhando com o conceito A, B, C, D ou outro, né?
Então, eu já não entro mais com o meu int. Eu vou colocar um string aqui, ó, conceito B, beleza? Então, vou imprimir aí, ó, o sysoutprint, né, a avaliação do conceito. E o conceito recebido, né, mais a variável que eu criei aí, conceito nota. Tá? O switch, ele pode avaliar string a partir do Java 7. Por que eu botei isso aí? Porque antes não rolava, tá, gente? Era só com int mesmo, era bem limitado, né? Então, olha como é que as coisas vão evoluindo. Por isso que muita coisa a gente fala, gente, a partir do Java 8, coisa e tal, as coisas vão melhorando, né? Mas vamos lá. Abrir o meu switch. Agora eu tenho aí, ó, a conceito nota, né? A nossa variável. Beleza. Então, ó, vamos para o nosso primeiro case, né? Nosso primeiro case no outro era né? Que eram os dias da semana. Agora estamos trabalhando com string. Então, então vou botar aí, ó, o que eu vou imprimir? Excelente. Você superou suas expectativas. Fechei. Break. Beleza. Segundo caso, né? B. Eu vou imprimir. Muito bom. Você alcançou um ótimo resultado. Ok. C. Bom, você atingiu as expectativas. E D, né? Precisa melhorar. Estude mais para a próxima. E o nosso default aí, né, temos o conceito inválido. Verifique o valor digitado. E o break para fechar. Fechamos isso aí com o sysoutprint, né? Fim da avaliação. Vê que o esquema continua o mesmo, tá vendo? Como você tinha falado, né? Aí, não é um bicho de sete cabeças, gente, é muito tranquilo. É pensar que isso daí é uma coisa que tem um começo e tem um fim, é uma organização, é uma estrutura, né, para a gente poder, de tomada de decisão, tá? Então, vamos botar isso daí para rodar. Aliás, deixa eu botar para rodar o primeiro, né, que eu não coloquei o primeiro aqui para vocês. Vamos botar ele aí para rodar o primeiro. Ó, run, ele está pensando aí. Ó. Aqui eu já tinha feito uns testes, né? Mas aqui, ó, qual é o dia da semana? Coloquei lá em cima número 3, né? Então aparece aqui embaixo para mim, ó. Hoje é terça-feira. Agora vamos trocar isso daí? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Usei um comandinho clear, tá, gente? Para limpar isso aí, para ficar bonitinho. Deixa eu botar aqui, deixa eu rodar isso aqui agora com outro número aqui. Vou trocar o número aqui, ó. Vou colocar 8. Botei 8. Vamos botar para rodar para ver o que vai aparecer. Ó, qual é o dia da semana? O número digitado, 8. Olha o que me aparece embaixo, ó. Número de dia inválido. Por favor, digite um número de 1 a 7. Vamos botar É igual quando a gente vai assim. criar uma senha também, né? Que eles pedem para colocar alguns caracteres também, um total de número, uma senha com 8 números, 4. E se você não faz daquela Exato. forma, não atende os requisitos, né? Não atende os requisitos. É isso mesmo. Pensou bem. Vamos executar aqui esse 2. Ó, aqui está o conceito B, né? Vamos ver, ó. Ó, conceito B. Muito bom. Você alcançou um ótimo resultado. Fim da avaliação. Beleza. E agora, se a gente colocasse aqui, ó, conceito H. Sim. Vamos botar um conceito H aí. Ó, conceito inválido, verifique o valor digitado. Ou seja, não rola, mas a pessoa consegue saber o porquê que não teve o resultado ali. Porquê digitou. Vamos combinar. Agora, esse exemplo 3 aqui, né, com o fall truth, que a tradução dele em inglês, no literal, é um tipo cair através de, né? É o literal da palavra, né? Mas vamos ver como funciona aqui no nosso programa. Então, ó, estamos aqui com o nosso exemplo 3, né? Então, ele aqui a gente vai fazer altere a etapa para 1, 2 e 3, ou outro número para ver o comportamento, né? Como é que esse programa vai funcionar. Então, eu coloquei aqui, ó, sysoutprint, né? Ó, exemplo de fall through, né? Sem o break, tá? Olha, agora prestem bastante atenção, tá ok? Então, ó, etapa inicial, que foi aqui, ó, etapa 1. Foi a variável que eu criei aqui, tá? Igual a 1. Então, coloquei aqui o meu etapa inicial mais etapa. Abri o meu switch, coloquei a minha variável aqui, vamos lá para o case 1. Case 1.
Sysout-Print, etapa 1. Preparar ingredientes. Aqui, olha o comentário, né? O break, atenção. O break está comentado de propósito para mostrar o fall through. Aqui eu só comentei, tá? Não é o break no sistema. Então, depois desse Sysout-Print, eu caio direto aqui para o caso 2, tá? Sysout-Print, né? Etapa 2, misturar a massa. Break, ó, esse break impede que caia para a etapa 3, se a etapa for 1 ou 2. Então, o que nós fizemos aqui nesse caso, né? Eu falei para vocês que o break ele serve, né, para fechar a gavetinha daquele case ali. Só que nesse caso aqui, eu não utilizei o break, porque a gente depende, para o cara ir para a etapa 3, né? Ele pode escolher passar ou pela etapa 1 ou pela etapa 2. Olha eu confundindo a cabeça de vocês aí, tá? É um artifício para a gente continuar usando o switch e a gente, se for numa situação muito, muito grande, né, e a gente não precisar ficar com if else, if else, if else, tá? Então, ó, olha bem a estrutura, preste atenção na estrutura. Eu preferi explicar essa questão do fall through por aqui logo direto no código, porque na didática, né, falando só sobre a matéria, realmente fica um pouco confuso. Eu prefiro muito lidar com a prática. Tá? Então, vamos de novo aqui, com muita calma. Abrir o meu switch aqui, né, de etapas, né? Então, temos o nosso primeiro caso. Ó, etapa 1, preparar o ingrediente. Não tenho break aqui. Eu coloquei esse break aqui como comentário, tá? Eu já caio direto para etapa 2, né? Misturar a massa. Então, ó, o cara pode não preparar os ingredientes, mas ele já sabe lá o que tem que fazer e ele já vai misturar a massa. Depois desse caso 2 aqui, eu coloco um break. Por quê? Porque o cidadão, ele pode fazer ou um ou o outro. Depois, sim, ele vai para o caso 3. Ó, etapa 3, assar o bolo. Depois que eu assei o bolo, beleza, um break. E tenho, por último, o meu default, né? Etapa inválida. Se o cara não escolheu etapa nenhuma para fazer, o cara não sei nem o que ele tá com o forno aberto, né? Não sabe fazer o bolo. Então, eu botei aqui, né, o meu Sysout-Print no final, fim do exemplo, né, de default true. Para vocês entenderem, porque às vezes a gente escuta uns nomes muito esdrúxulos, né? Mas o default true em inglês, essa palavra significa passar através de, por exemplo, cair através de. E ela é aplicada aqui dentro do switch, na nossa linguagem Java, da seguinte forma. Eu passei direto entre a etapa 1 e a etapa 2 para poder ir lá para a etapa 3, tá? Eu não fui obrigada a escolher somente a etapa 1 ou somente a etapa 2. Eu posso escolher as duas, tá? E no caso aqui, eu escolho a etapa 3. Se eu escolher a etapa 3, eu não faço nenhuma dessas duas aqui de cima, né? Lembrando que com o switch, a gente lida com casos únicos. Então, se o cara botar lá 3, o cara vai direto, ó, para etapa de assar o bolo. Se o cara digitar o 1, ele pode passar para a etapa 2. Ficou confuso ou deu mais ou menos para entender? Eu quero ouvir aí agora a voz de vocês. Cadê? Para mim deu mais ou menos. Mais ou menos? Então vamos ler. Ainda fiquei um pouco perdida ainda. Vamos eu tô ler com aqui as cria aqui do meu lado, e aí Realmente tira um pouco deu minha para confundir atenção. agora. Então, vamos devagar, então. Ó, resultado esperado, ó. Se etapa for 1, imprimirá a etapa 1, preparar ingredientes. E etapa 2, misturar a massa. Por que não há o break, né, em case 1? Ele cai para o case 2. Se etapa for 2, imprimirá apenas misturar a massa. Então, se eu escolho lá em cima, eu vou botar a etapa 1, ele vai imprimir para mim a etapa 1 e a etapa 2. Porque eu tenho esse default true. Se eu colocar lá em cima somente o 2, ele só vai imprimir, misturar a massa. Por quê? Porque aqui na etapa 2 eu já coloquei um break. Lembra que eu falei que o break ele impede a execução do próximo caso? Se eu não tenho um break aqui em cima, no caso 1, e você digitar a opção 1, o que vai sair no sistema? Vai sair no sistema o sysout-print de 1 e o sysout-print de 2, porque eu não tenho break aqui. Então, ele vai executar os dois casos.
Vê se ficou melhor dessa forma. Só que aqui, no caso 2, eu tenho um break aqui, eu coloquei um break aqui. Então, se a pessoa digita o número 2, só vai aparecer misturar a massa. Não vai aparecer o caso 3. E da mesma forma, se eu digito o caso 3, não vai aparecer as etapas acima. Só vai aparecer assar o bolo, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, se for etapa 3, imprimirá apenas assar o bolo. Vamos executar isso daí para ver o que vamos ter lá na saída. Já. Oi? Pois eu queria propor aí talvez um desafio, não sei. Outra, se quiser explicar, acho que é massa. Se Eu naquele coloquei exemplo isso no 2. desafio. Hum? Eu coloquei lá Tá. no desafio. Eu incluí essa Sim, matéria sim. no desafio. Boa. Confesso que eu não olhei 100%, eu olhei por cima ainda. Mas a questão de, não sei se tu explicou lá também, né? Se tu falou, tipo assim, naquele exemplo 2, tu botar um A minúsculo, o que vai acontecer? Ah, tá. Depois a gente volta lá. Deixa eu só Boa. finalizar aqui esse 3 aqui, porque é o que ficou confuso para a galera. Uhum. Então, ó, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, na etapa, eu coloquei o 1, não foi? Na minha variável lá. Coloquei o 1, botei para rodar. Botei para rodar, olha o que aparece para mim. Aparece etapa 1 e etapa 2. Fim do exemplo de default true. Preparar ingredientes e misturar a massa. Então, se esse aqui fosse um caso da pessoa ver, né, as etapas, ela pode escolher a etapa que ela quer ver, entendeu? Só que se a pessoa já for muito boa e não precisar de passo a passo, coisa e tal, ela pode escolher diretamente a etapa 3. Beleza, acabou. Só que lembra que eu falei que a gente não tem o break entre o caso 1 e o caso 2? Não temos o break aqui. E se eu digitei o caso 1 e eu não tenho break aqui entre o 1 e o 2, na hora que eu rodar isso aí, a impressão que eu tenho, né, o meu self print, o que foi, ó? Etapa 1 e etapa 2, misturar ingredientes e misturar massa. Agora, vamos fazer o teste para a gente esclarecer essa Ô, Jéssica, explicação. poderia Vamos. ser o contrário? Desculpa atrapalhar. Poderia ser ao contrário, colocar o break no começo, aí não colocasse, no caso, no quiz segundo e no terceiro, que no caso misturar a massa e assar o bolo. Sim, Poderia? poderia, sem problema algum. Vocês podem depois Agora brincar fez sentido. com isso. Agora vocês podem brincar com isso, ó. Agora eu já mudei a brincadeira aqui, ó. Coloquei o 2 aqui na nossa etapa. Ó, vocês repararam que quando eu coloquei o 1, pelo fato de não ter o break entre o case 1 e o case 2, a nossa saída lá deram as duas etapas. Agora eu coloquei o 2 aqui na etapa do nosso case 2. O nosso case 2 possui um break, né? Então vamos ver o que vai aparecer aí, ó. Vamos botar para rodar. Ó, etapa inicial 2, que foi o que colocamos lá em cima. Ó, etapa 2, misturar a massa. Fim do exemplo do fall through. Beleza? Então só apareceu a etapa 2. Vamos além aqui, vamos botar o 3 lá. Ó. O 3 só tem o break também, né? Ó, 3, assar o bolo. Fim do exemplo, default true. Então, meu povo, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Quando eu vi essa palavra feia, né, dentro do nosso switch, significa que eles têm uma passagem direta um pelo outro. Então, se nesse caso, se eu tivesse colocado o break aqui e tirado o break aqui do case 2, o que acontece? Se eu digitasse o 1, só iria aparecer preparar ingredientes. Se eu digitasse o 2, iria aparecer misturar a massa e assar o bolo, tá? Somente se a gente não coloca o break. Então, ou seja, não existe esse default true. O default true acontece se a gente não colocar o break, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos agora para as dúvidas. Vamos aí, ó. Andrei, Alexandro, Pimenta, vamos lá. Fala aí. Bom, eu já tirei minha dúvida, agora realmente eu já entendi. Já ficou É isso. claro? Nossa, show demais. Eu também Adoro ouvir não isso. consegui compreender. Gente, eu adoro ouvir isso, porque vocês não têm noção da quantidade de gente que tem dificuldade nisso. É sua forma de ensinar, né? Porque eu fui ver isso no YouTube, igual eu falei pra você, não entendi nada. Dinâmica. Ai, amei, amei, amei. Ó, então, com isso, gente, vamos só passar a fazer um resumão aqui, né? Ó, switch, né?
uma estrutura de controle de fluxo para tomar decisões, né, baseada na comparação exata de um único valor, né, ou variável, que é aquela expressão onde a gente coloca a nossa variável ali, com múltiplos casos. Então, nós temos uma variável, né, com múltiplos casos, que são os cases, tá? As nossas escolhas, né, as nossas opções, tá? Case, né, define um valor específico para a gente fazer a comparação. Break, fundamental, usado para sair do block switch após um case ser executado, evitando o fall through, tá? Que é a execução dos cases seguintes. Então, se no caso a gente quer que aconteça, né, a situação do fall through, é só não colocarmos o break, beleza? E quando usar o switch, né? Ideal para seleções com muitas opções, né, discretas, né, números, caracteres, strings, enums, né, onde a comparação é por igualdade exata. Então, não tem um ou isso ou aquilo. No caso, ficou parecendo com um fall through, que a gente tinha um ou isso ou aquilo, mas não era, não se engane. A gente digitou a opção 1 e apareceu a opção 1 e a opção 2. Tá? Não era uma escolha. Tá? Você não tinha que escolher ou um ou o outro. Tá? E quando usar if else, né, a gente usa if else ideal para condições mais complexas, intervalos, né? Então, entre um número e outro número, nós usamos if e else, tá? Então, só para finalizar aí, né, ó, com o Switch vocês adicionam mais uma ferramenta poderosa aí, né, no seu kit de desenvolvimento, tornando os seus programas ainda mais flexíveis, né, e profissionais, tá? E no nosso próximo encontro, vamos continuar aí com essas estruturas de controles, né, mais focados para repetições. Já estou dando um spoiler aí. Não coloquei o nome, mas eu quero que alguém fale aí, que acha, o que será a Será que nossa vai ser próxima aula? loop? Ah, garota! Rapaz, eu tô dizendo, os meus babies estão crescendo. Por que você tá rindo? Eu imaginei É, que fosse isso, né? Para é, aprender a poder parar ele, a selecionar, tipo, só 6 números, ou deixar ele infinito, é tipo isso, né? Eu vi vagamente isso daí. exato, exato. Porque o que eu achei interessante, gente, não é puxar a sardinha para o meu lado, não. Porque as pessoas estudam muito as linguagens de forma separada, né? Elas não têm o que eu chamo de uma alfabetização daquela linguagem. E o que eu estou tentando fazer com vocês, por isso que eu prezo muito em falar, para vocês não quererem avançar. Porque, na verdade, o que vocês estão fazendo aqui é criando uma estrutura sólida de aprendizado que vão poder utilizar para as próximas linguagens, para próximos aprendizados. Entendeu? Então, se você consegue seguir um fluxo, tudo vai ficar natural para vocês depois. Entendeu? Então, a gente está aprendendo a estruturar os nossos códigos da forma correta, para não ter problemas futuros. Tá bom? Então, ainda estamos, né, nas nossas estruturas de controle aí, mas agora vamos aprender a questão das repetições, né, de uma forma correta e de uma forma que não bugue o nosso programa. É muito, muito, muito importante a aula de loopings, tá bom? E, ó, mais tarde, às 8, eu vou repetir a mesma aula. Então, se vocês não puderem comparecer, não precisem ficar tristes, porque será a mesma aula. Eu não vou fazer a canalice de dar coisa diferente, tá bom? Porque senão aí prejudica a galera, tá? Ó, agradeço muito aí vocês, pô, no meio da tarde, vem aqui, dar um comparecer. E Letícia, hoje foi pra tu, hein? Hoje foi pra Foi, tu. hoje foi, olha, e eu tô aqui com o E, meu ó, menino aqui do meu lado jogando, o meu neném tá com sono, que ele tá dormindo desde as 2 horas, eu acho que hoje ele falou, eu vou deixar minha mãe estudar.